Eu sei que você já ouviu alguém alguma vez na sua vida dizendo: caramba, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Agora não tem como ficar pior. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecendo. Sim, esse discurso é muito comum na nossa sociedade e ele está completamente errado. Eu sou Matheus Heisenberg e sejam muito bem-vindos ao canal História Clássica. Galera, sem muita enrolação, a pessoa chega para você e fala: é o fim dos tempos, é o fim do mundo, o mundo está pior, o mundo está péssimo. Foi a mesma coisa que eu falei sobre o vídeo da gratidão. Vamos pegar um pouco da história? Vamos colocar a história em prática? Quando uma pessoa dessa chega para você e fala: caramba, eu vi um noticiário no jornal que um filho matou um pai, a mãe matou um filho, o tio matou a sobrinha, e a pessoa diz: caramba, o fim dos tempos, eu nunca vi isso acontecendo. Galera, eu só penso o que acontecia no Império Romano, eu só penso o que acontecia na Idade Média, até na Idade Moderna, se for para pensar. Galera, antigamente, métodos como a tortura eram amplamente utilizados. Os julgamentos, os tribunais que existiam antes, eram muito piores do que o que existem hoje. Uma mulher era acusada de bruxaria e isso já era motivo para ela ser sentenciada à morte. Uma pessoa que tivesse mais dinheiro e mais influência ganhava a maioria dos casos. Então, o mundo já foi muito mais injusto do que hoje. Não estou dizendo que hoje não seja injusto. O mundo ainda é muito injusto. Mas antigamente era muito mais do que hoje. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, as câmeras, nós temos uma infinidade de possibilidades que a tecnologia nos traz para provas nos tribunais. E as pessoas veem esses noticiários de família matando família e falam: caramba, é o pior momento da história, é o fim dos tempos. Pior momento da história. Como seria o pior momento da história se antigamente família já matava a família? É que assim, gente, é normal que a memória da maioria das pessoas se renove a cada 10 anos e se esqueça do que aconteceu há 10 anos atrás. Então assim, para nós que estamos inteirados na história, nós sabemos que no passado aconteceram coisas muito piores do que essas que nós estamos vendo hoje. Torturas, ditaduras, embora que hoje ainda existam ditaduras, só que antigamente existiam várias e eram muito piores, porque hoje o mundo está ligado, né? O mundo está conectado, então fica muito difícil de se implantarem ditaduras, embora existam algumas ainda. Nós temos órgãos supranacionais que ajudam a combater algumas desigualdades que nós temos no mundo. Então é assim, Júlio César foi morto pelo seu enteado, que ele ajudou e que confiava nele. Ele foi assassinado, foi esfaqueado pelo seu enteado. Alexandre o Grande matou o pai dele. A família Romanov na Rússia foi assassinada, foi alvejada. Então assim, galera, essa definitivamente não é a pior época da história. Isso é um conceito narcisista que todos nós temos. Nós acreditamos que a nossa dor é maior, que o nosso pesar é maior, que as nossas dificuldades são as maiores, e nós não paramos para analisar um todo. Nós não paramos para ver o que está acontecendo ao nosso redor, o que aconteceu antes disso. Nós só pensamos no agora. Então é óbvio que pensando isoladamente em um fator, isoladamente em uma realidade na qual nós estamos inseridos, sim, vai parecer que é horrível, mas se pararmos para comparar com o que há em volta, vamos ver que as coisas já foram muito piores do que são hoje. E isso é uma armadilha psicológica que todos nós temos. Por isso estou fazendo esse vídeo, porque eu já me peguei em algum momento pensando dessa forma, que as coisas estavam tão ruins, mas, como eu falei no vídeo anterior, eu parava para estudar história, para ver, analisar o que aconteceu antes disso. E eu percebi que, realmente, que não tem como dizer que nós estamos na pior época. Nós não estamos. A história foi muito cruel com muitas pessoas. E hoje, nós temos liberdade, nós temos mais alimentos à nossa disposição, mais serviços à nossa disposição, mais empregos do que qualquer época histórica. Eu não estou dizendo que é errado você se surpreender ao ver um noticiário de que alguém matou alguém, que as pessoas mataram por muito pouco. Eu não estou dizendo que isso é certo, isso é completamente errado, isso é fora de uma realidade, isso não deveria acontecer. As coisas não deveriam ser como nós vemos nos noticiários. Aquilo ali com certeza é uma tragédia, mas já aconteceram coisas muito piores. É isso que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Que o mundo já foi um lugar muito pior. Isso significa que ainda não melhoramos o suficiente. Então assim, o mundo ainda é muito ruim, muito desigual, só que ele é um pouquinho melhor do que foi no passado. Isso significa que nós, mesmo que pouco, estamos melhorando. E agora que atingimos a globalização, que o mundo está conectado pela tecnologia, fica mais fácil de se compreender as coisas, de se comunicar, de se eliminar velhos paradigmas ruins, de eliminar também preconceitos. Então o mundo
de pouco em pouco, está se tornando melhor. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu queria falar sobre isso mesmo porque é notório, tanto sobre o que eu falei no vídeo de gratidão, que quando eu me sinto ingrato, quando eu sinto que as coisas estão ruins, eu pratico isso. Nós só temos que tentar não sermos narcisistas o suficiente para desvalorizar as histórias, os sofrimentos que aconteceram antes da nossa estada nesse mundo. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu pensava, caramba, isso está acontecendo só comigo, isso é um problema que só eu tenho. E quando você começa a se inteirar, a estudar a história, você vê que, caramba, estou reclamando de barriga cheia. Por mais que eu tenha pouco, isso ainda é muito comparado ao que as pessoas que nasceram antes de mim tiveram. Então é isso, galera. Esse recado que eu gostaria de deixar. Vamos praticar a gratidão. E não, nós não estamos no pior período da humanidade. Isso é um efeito psicológico e todos nós temos isso. Mas temos que perceber pela história de que não é realmente assim. Nós não somos bodes expiatórios de uma piada universal que está aqui para nos ferrar, para nos atingir. Porque estudar história, além de ser uma coisa que te faz ser uma pessoa reflexiva, também te mostra que você não é o centro do universo. Consequentemente, as coisas ruins que acontecem com você não acontecem só com você e não acontecem mais com você. Mas é isso, galera. Só isso eu gostaria de deixar, esse ensinamento que eu aprendi com a vida. E eu pensei que seria uma boa, mas é isso. Mais uma vez eu vou ficando por aqui e fui!